bem, estamos ao vivo aqui e nessa aula eu vou falar com vocês referente a algumas falácias que tem por aí. Mas, Leandro, será que eu consigo mesmo ganhar massa muscular e perder gordura ao mesmo tempo? Será? Isso é muito bom para ser verdade, não é não? Nessa aula aqui vai ser uma aula prática, vai demorar em torno aí, não sei quanto tempo vai ficar aqui, se você quiser ter um conteúdo prático que você vai ter muito embasamento científico, que nada vai ser falado assim, ai, mas foi inventei, tirei da minha cabeça. Não, tudo aqui já foi testado de alguma maneira. Então, a ciência já nos aprova há muitos anos que dá certo você ganhar massa muscular e perder gordura ao mesmo tempo. Então, seja muito bem-vindo aqui a essa live, onde eu vou te explicar princípios básicos para você entender como funciona o seu processo de emagrecimento e o seu processo de ganho de massa muscular. Vou te dar alguns exemplos aqui, algumas pitadas que você vai entender aqui como vai funcionar a nossa peleja aqui, beleza? Então, bora lá. Vou compartilhar a tela com vocês aqui, tudo bem? Para que vocês tenham aí uma parte visual também, que eu acho importante a parte visual, tá? Então, bora lá. Vou colocar aqui para vocês, mas Leandro, será mesmo que é possível ganhar massa muscular e perder gordura ao mesmo tempo? Uma pergunta muito pertinente. Muitas pessoas falam assim, nossa, Leandro, mas eu não tenho que emagrecer primeiro para que depois eu comece a ganhar massa muscular? Muitas pessoas têm essas crenças, sabe? De que eu tenho que emagrecer primeiro. Aí a pessoa tem aquela crença de que, por exemplo, ela tem que se matar na esteira. Aí a pessoa se mata na esteira e acaba não emagrecendo. Quantas pessoas você conhece que estão lá na esteira, sabe, se matando, suor pingando, ela se matando de fazer a esteira, de correr todo dia, aeróbio, essa pessoa não emagrece. E às vezes ela até emagrece. Entretanto, olha que interessante, ela emagrece às custas de quê? Ela emagrece às custas, né, da perda de massa muscular. Ou seja, não tem um estímulo que você está colocando ali no seu corpo para que ele tenha um estímulo anabólico. É um estímulo catabólico. Você está correndo, você está numa via aeróbia que vai sim, muitas das vezes vai te direcionar para você perder gordura, sim, entretanto não é a melhor estratégia. Ou seja, uma pergunta para você, o que é melhor? Aeróbio ou musculação para a gente emagrecer? Então a gente vai desmistificar isso aqui, vou trazer alguns estudos científicos para vocês, vai dar muito bom isso aqui. Espero que você goste também, tá? É possível ganhar massa muscular e perder gordura ao mesmo tempo? Fica com essa pergunta na cabeça, hein? A gente vai responder, ela pode ter certeza disso. Quando a gente fala de perda de massa muscular ou perda de gordura, a gente tem alguns princípios para começar. Eu quero fazer algumas perguntas para você. Imagina só que você é uma pessoa que começou a treinar. Tá? Você começou a treinar, você começou a fazer todos os seus processos lá. E aí, qual é a sua maior frustração com exercícios para esculpir o seu corpo? Ou esculpir ou definir o seu corpo. Vou colocar definição aqui, tá? Quais são as suas maiores dificuldades? Talvez você fale assim, mano, mas eu tenho uma falta de motivação para começar, sabe? Eu até começo, mas eu paro, eu não tenho um parceiro ou uma parceira para treinar, e tudo isso vai culminando em você, caramba, não é falta de motivação, você não precisa de mais motivação, você precisa de disciplina para você fazer o que tem que ser feito todo santo dia. Talvez na sua cabeça passe o seguinte, mas eu não tenho tempo para me exercitar. Olha que interessante, quando a pessoa fala que às vezes não tem tempo, é porque ela não estruturou, ela não tem uma estrutura, ela não segue um método para fazer aquilo. Porque você tem sim tempo para você tirar 30, 40, 45 minutos, 50 minutos por dia para cuidar da sua saúde. Você tem isso, eu sei que você tem. Então, olha só que interessante. São algumas perguntas que eu faço para as pessoas para elas entenderem. Caramba, mas eu estou fazendo um processo correto aqui? Eu estou seguindo um passo a passo? Muitas pessoas não estão. E esse é o principal pilar das pessoas alcançarem o resultado ou não alcançarem o resultado. Bom, muitas pessoas falam também, mas Leandro, falta um método que funcione de fato. E verdade, aqui eu até concordo que muitas pessoas não conseguem trilhar, ou seja, alcançar um objetivo, porque elas não seguem um passo a passo, não seguem uma metodologia. Ou seja, quando você tem uma metodologia, quando você segue um passo a passo, a chance de você alcançar aquilo que você tanto quer é muito maior. Quantas vezes você já não começou algo na sua vida e parou porque você não tinha organização? Uma hora você fazia um funcional, outra hora você fazia um pilates, outra hora você fazia um treinamento HIIT, outra hora você fazia um treinamento de dança, e você fica numa saltitação danada e você não conseguia ver resultado. Por quê? Porque não tem um direcionamento. E eu vou te explicar aqui durante essa aula como que você vai direcionar cada parte do seu corpo, tá? Para que você tenha aí eficiência em todas as áreas da sua vida, tá? Então, olha só, a falta de vergonha na cara. Pode ser que você fale assim, Leandro, mas eu tenho que colocar vergonha na cara, cara. Eu não consigo treinar, eu não tenho disciplina e tal. Talvez falte isso em você. E tá tudo bem. Ao longo da jornada aqui, você vai entender. Eu vou te falar ipsiliter aqui que você tem que entender. Porque muitas coisas que você não coloca para rodar na sua vida, não é porque você não quer. É talvez porque não te explicaram o porquê. Quando você perceba que o adulto, ele gosta de saber o porquê. Por que eu estou fazendo isso?
Por que eu estou fazendo dessa forma? E muitas das vezes você não se questiona. Você simplesmente vai reproduzindo padrões que as pessoas impõem. Ai, fulano, você quer emagrecer? Faz o treino da blogueira X. Ou você quer emagrecer? Faz o treino do camarada, faz o treino do seu amigo. Só que, perceba, o treino de uma pessoa não é voltado para todas as pessoas. Cada pessoa é individual, ou seja, tem uma base para ser seguida, você segue uma base. Por exemplo, nas academias você segue, todo mundo faz agachamento, todo mundo faz um leg press, que é aquele que empurra, sabe? Todo mundo faz esses exercícios. Então, olha só que interessante. Para que você tenha eficiência, efetividade nos seus treinos, você precisa seguir um método. Ou talvez um pouco de falta de vergonha na cara. Também pode ser, mas tá tudo bem. O importante é você começar. Tá ok? Então, dando continuidade aqui na nossa aula, o que acontece quando as pessoas elas querem trilhar um caminho e elas não conseguem, tá? Eu vou falar para vocês, naturalmente, um corpo, né, muscular, por que eu quero construir músculo, Leandro, no meu corpo? Justamente pelo fato de você, porque é bonito de ver, ou seja, você tem um corpo atlético, você tem um corpo bonito, e você olha fisicamente uma pessoa, você fala, cara, que pessoa atraente, seja você homem, ou seja você mulher, você vai ver ali um passo a passo que a pessoa, caramba, ela tem um corpo bacana, é um corpo definido, é um corpo bonito, é um corpo que funciona bem. Então essa palavra é muito bacana, o corpo que funciona de uma maneira muito adequada, isso é muito importante. Músculos também, algo interessante, eles aceleram o seu metabolismo e regulam essa parte hormonal. Então quando você tem, por exemplo, mais músculo no seu corpo do que gordura, o seu GH, a sua testosterona, os seus hormônios positivos do seu corpo, eles agem a seu favor. Agora, você imagina se você é sedentário. Imagina que o sedentário ele já tem um tecido inflamado. E essas pessoas, elas são inflamadas de uma maneira geral. Por quê? Porque sistemicamente, imagina só, uma pessoa que tem músculo, tá? Um exemplo, músculo, e uma pessoa que tem gordura. Qual pessoa que você acha que vai ter mais vitalidade? Ou você acha que quando a pessoa, um gordinho, quando você fala para ele ir na padaria, você acha que ele não vai falar assim, nossa, velho, mas eu tô cansado hoje. Para subir uma escada, ele fala, nossa, dá um pé no saco subir uma escada. Para fazer um exercício, então, meu Deus do céu. Por que isso? Porque ele está com o tecido inflamado. E o seu cérebro também inflama de uma maneira geral, sabe? Então, todas essas coisas que você vai colocando na mente, explicando o porquê, por que a pessoa não faz exercício físico? Porque ela tem a questão da aversão, às vezes, àquele exercício. Ou muitas das vezes eu pergunto para as pessoas o seguinte, minha água tá aqui, moleque. Eu pergunto para as pessoas o seguinte, tá? Você gosta de academia? E aí a pessoa fala para mim assim, Leandro, até gosto. Não, mentira, minto. Ela fala assim, não, odeio academia. Aí eu pergunto para essa pessoa o seguinte, mas será que você odeia mesmo a academia ou você odeia o jeito que você foi tratado na academia? A falta de atenção, a falta de não seguir um método, entregar uma fichinha de treino para você lá de qualquer jeito e você não sabe o que fazer. Ao mesmo tempo que você não tem atenção, você não tem o resultado, você não tem os treinos trocados periodicamente, mês a mês ali, para que você não estagne, não entre no platô. Então, todas essas falácias, né, todos esses processos entram dentro da sua mente e você fala assim, caramba, eu não consigo. E, na verdade, você não odeia academia. Tem pessoas que odeiam academia, isso é normal. Mas a grande maioria não odeia academia. Você odeia, perceba, você odeia o jeito que você foi tratado na academia. Isso você odeia. Olha só que interessante. O músculo é o órgão da longevidade. O que quer dizer com isso aqui? Quanto mais músculo você tem no seu corpo, quando você chegar, imagina só que você está com 70 anos, 75, 80 anos. Se imagina lá. Como é que você quer estar com essa idade? Você quer ir fazer lá o troninho, você quer ir fazer lá o número 2 e ter uma pessoa para te ajudar? Ou você quer fazer as coisas de uma maneira que você consiga fazer, você consegue fazer de forma sozinha, você consegue fazer, você tem autonomia para fazer as coisas do dia a dia. Carregar uma sacola, subir uma escada, fazer uma corrida, fazer um treino de força, porque você tem autonomia para isso. Só que você perceber, a grande parte das pessoas não tem. Grande parte das pessoas, elas vão o quê? Elas ficam replicando padrões e automaticamente ela não consegue ter aquele sonhado resultado. Você consegue entender como funcionam as coisas? Então tem todo um padrão que você vai seguindo porque você tem um círculo de pessoas, de alguma forma você tem um círculo de pessoas, e você vai replicando aquilo. Olha que interessante. Quarto, porque massa muscular, massa magra, né, dá liberdade alimentar. Olha que interessante. Vai ter muito conteúdo para você aqui, mas olha que interessante. Quanto mais massa muscular você tem no seu corpo, mais, olha que interessante, mais você vai poder dar aquelas escapadinhas para você comer. Porque perceba, o músculo, o tecido muscular é um tecido que é infinitamente maior, ou seja, na capacidade de inervação. Inervação, o que quer dizer esse termo? A capacidade que o seu sangue tem de carregar nutriente, carregar oxigênio para lá. Ou seja, a gordura é um tecido que não é vascularizado, é um tecido que não tem veias de sangue lá, é um tecido que está lá parado.
Só que ao mesmo tempo que ele está parado, ele fica circulando no seu sangue, ele vai para o seu fígado, e tudo isso culmina a você também possivelmente ter um quadro de esteatose hepática não alcoólica, que é o fato de você ter gordura no sangue, gordura no fígado. Muitas pessoas têm gordura no fígado e nem sabem. Aí lá na frente a pessoa fala assim, caramba, da onde veio isso? Como da onde? A pessoa está parecendo uma bola, sabe? E ela não olha para dentro e fala assim, cara, eu tenho que fazer uma coisa aqui. Porque eu tenho que brincar com os meus filhos, brincar com os meus netos, porque eu não tenho que ficar dependendo de ninguém. E é isso que é importante, sabe? E a gente está só no começo aqui, hein? Só no começo da nossa aula aqui, tá? O próximo passo nosso, olha que interessante. Naturalmente, você vai conseguir esse corpo, mas perceba, vou colocar aqui uma foto para vocês começarem a entender, tá? Imagina só que você está num processo de ganho de massa muscular ou um processo de emagrecimento e você fica nessa saltitação que eu mencionei há pouco tempo, sabe? Você fica nessa saltitação e você não consegue, de alguma forma, ter um caminho, ou seja, trilhar um caminho para que você alcance. E muitas pessoas, olha que interessante, muitas pessoas não conseguem seguir um passo a passo, seguir um método, porque elas não conseguem, de alguma forma, visualizar. Ou seja, como é que eu quero estar com o meu corpo lá na frente? Não consegue ver isso. E o fato de você não conseguir ver isso é exatamente por isso que você não consegue alcançar. Ou seja, quanto mais você visualizar o corpo que você quer, por exemplo, aqui no corpo dessa mulher, por exemplo, ela é uma maratonista. Um corpo que a gente não quer, por exemplo, pelo menos na minha questão não é um corpo que chama muita atenção, é um corpo de um maratonista. Por quê? Porque olha só a fisionomia que está no rosto dessa mulher. A fisionomia dela é uma fisionomia de sofrimento, ela está sofrendo para correr ali. Lógico que tem aquela questão, tem pessoas que vão gostar e tá tudo bem na questão, só que para a construção, que nessa aula nosso tema aqui é para como construir músculos, como ter um corpo mais definido, perdendo gordura e ganhando massa muscular ao mesmo tempo, se você faz treinamentos de maratonista, por exemplo, você vai lá e corre 10 quilômetros, 20 quilômetros, e você começa a degradar a proteína, você vai ficar como essa moça aqui, ó. Como conseguiram perceber? Você vai ficar igualzinho essa moça aqui, que ela tem sim, ela tem músculo aqui? Tem músculo, só que não é aquele músculo, aquele corpo desenvolvido, aquele corpo definido. Consegue entender? Então, olha só, maratonista, corredor de longa distância, qualquer atividade de longa duração, baixa intensidade moderada. Então, perceba, esse tipo de atividade não é uma atividade muito assertiva naquilo que a gente quer fazer, que é ganhar massa muscular, sim, e ao mesmo tempo perder gordura. Aqui você até perde você perde gordura, mas também a sua massa muscular tende a ir embora também. Então perceba, as nuances que você vai tendo aqui, você vai conseguindo entender. Aqui seria um outro exemplo de uma outra pessoa também que é um maratonista. Consegue perceber que tem pessoas que vão olhar para esse físico e falar, cara, Leandro, mas tá um físico bacana, tá tudo bem. Só que, na concepção da grande maioria, esse físico aqui, por exemplo, os ombros dele, perceba que os ombros dele não tem um desenho bacana, os braços são muito finos, as pernas não são tão grossas assim. Então, tem um físico, né, um biotipo aqui, que muitas pessoas não vão gostar. Por quê? Por conta da estética, né? Da estética ser uma pessoa mais magra. Então, olha só que interessante. Você vai colocando alguns apontamentos e vamos dizer, caramba, o que eu quero para o meu corpo? Perceba, eu já te mostrei duas opções. Vou te mostrar mais uma opção aqui. Esse rapaz, olha que interessante. Esse rapaz é um powerlifter, tá? E ele é levantador de peso. Percebe que a estrutura física dele, ou seja, os braços dele, o peitoral, a barriga é muito dilatada. Talvez você estimule o seu corpo. Perceba que lá no maratonista, você estimula o seu corpo a catabolizar. Aqui você até hipertrofia, ou seja, você aumenta a massa muscular. Entretanto, porém, todavia, você consegue perceber que ele não tem um corpo bem definido. É um corpo que, digamos, é um corpo roliço, sabe? Um braço roliço, um peito que não é definido, um abdômen que não é definido. Ele é muito forte. Ele é um powerlifter, levantador de peso muito pesado. Entretanto, o estímulo que ele dá para o corpo dele é um estímulo que, de alguma forma, vai gerar esse processo nele. Entende? Então não tem como eu falar para você o que é certo ou errado. Eu estou dando alguns exemplos para você aqui para você entender. Maratonista, agora um powerlifter. E eu vou passando para vocês alguns outros exemplos para você entender que corpo que te chama mais atenção, que corpo que você quer construir, sabe? Para que você tenha variáveis aí que você consiga atingir aquilo. Então, por exemplo, essa powerlifter aqui é o mesmo processo do rapaz, mas perceba que o físico dela é uma mulher muito forte, extremamente forte. Entretanto, a definição do corpo, perceba, a gordura abdominal ela tem, as coxas não são definidas, os braços também não são definidos. Então, é um físico que aparentemente você olhando, você fala, não quero ter esse físico. Mas aparentemente para ela, para o esporte que ela pratica, é muito válido.
Então tem essas ações, sabe, que você consegue entender por que você quer, o que corpo que você quer transformar para que você tenha longevidade e um corpo fisicamente e esteticamente bonito também, tá? Olha só que interessante essa foto aqui, que eu vou mostrar para vocês. Imagina só que esse aqui é um ginasta, tá? Olha a diferença daqueles físicos que eu te mostrei. Um físico que é extremamente magro, que é o do maratonista. Um físico que é dos powerlifting, ou seja, um físico mais desenvolvido, mas ainda não tem definição nenhuma, para esse físico aqui. Esse é um ginasta. Ou seja, o estímulo que ele fornece ao corpo dele, que é um treino de força, um treino onde ele faz flexão, ele faz barra, ele faz treinamento de força de modo geral. Perceba a diferença do ombro dele, a definição do braço, o antebraço também, as pernas, o peitoral. Perceba que, de alguma forma, a estrutura física dele é uma estrutura muito bacana. Que você bate o olho e fala, cara, o corpo desse cara é um corpo bacana. Eu queria ter um corpo desse. Talvez seja mulher também. E perceba que, independente se você é homem ou se você é mulher, você consegue também ter corpos, de físicos, na verdade, de uma maneira muito estética, muito bonita. Ou seja, aqui no caso, perceba o abdômen. Essa mulher também é ginasta e ela tem um abdômen definido, ela tem aqui o peitoral definido, os ombros também definidos. Então, é um corpo que, de alguma forma, você olha e fala, cara, é um corpo bacana, eu gostaria de ter. Trazendo exemplos práticos para vocês de como você vai estruturar, daqui a pouco vai vir um pouco de ciência, tá, para vocês aí, e tudo que você não quer está nesse próximo slide. Tá? Você não quer ser uma pessoa sedentária. Talvez hoje você estimule o seu corpo, olha que interessante, talvez você estimule, pequeno gafanhoto, marotinho, estimule o seu corpo a economizar energia. Ou seja, você gasta menos, na verdade, você gasta quase nada e você economiza muito. É igual a conta bancária. Se você está gastando mais do que você recebe, você vai ficar no vermelho. Para a gordura, é a mesma coisa. Se você ficar, por exemplo, só nas séries do Netflix aí, nas outras séries que tem por aí, nos filmes e tal, você vai engordar. Só que a pergunta é, você sabe o que você pode vir a ganhar com ter gordura abdominal? Ou gordura de modo geral no corpo inteiro? Diabetes, hipertensão, colesterol elevado, esteatose hepática, que é gordura no seu fígado. Você pode ter um AVC, você pode ter um câncer. Só que, de alguma forma, eu estou te explicando o porquê você precisa praticar treino de força. Para que você tenha massa muscular, você não tenha tanta gordura no seu corpo. Eu estou te explicando por A mais B. Desde o princípio, corpo que você quer, por que você quer e como que você vai transformar, tirar essa capa de gordura daqui e transformar o seu físico num físico que seja prazeroso para você. Que você olhe e fala, caramba, faz sentido o que ele está falando, sabe? Não quero que você olhe assim e fale, caramba, mas será que realmente eu quero isso? Será que realmente esse é o corpo que eu quero? Se você perceber, se você olhar, a grande maioria das pessoas, elas estão acima do peso. E muitas pessoas não ligam para isso. Falam, mas eu sou um gordinho gostoso. Mas eu sou um gordinho, mas meus exames, eles estão perfeitos, professor. É um péssimo erro. É um péssimo erro. Porque não é por fato do seu corpo estar em silêncio que você está bem. Não é o fato de você estar com gordura no corpo e está tudo bem. Não, não faz nenhum sentido. Ah, Leandro, mas eu faço minha caminhadinha. Aí eu vou no parque, às vezes eu vou no parque perto de casa, e aí eu vejo as pessoas fazendo caminhada, e aí na minha cabeça, mas será que aquela pessoa, ela tá querendo emagrecer? Aí eu fico pensando, cara, mas será que faz sentido a pessoa que tá querendo emagrecer, ela fazer caminhada? Será que é o principal estímulo? Quantas pessoas eu já atendi que, por exemplo, tem dores no joelho? Sabe, dores que você pode ter no joelho, você às vezes nem sabe. Por quê? Por conta do seu sobrepeso. É o seu sobrepeso que faz você acabar sobrecarregando as suas articulações e você não tendo também um corpo fisicamente que represente você. Eu não sei se está fazendo sentido para você, tá? Mas quando eu vou trabalhar com as pessoas e vejo o dia a dia das pessoas, eu vejo que elas não gostam do corpo que elas têm. Elas falam que, mas eu tô bem mesmo, mas por dentro a pessoa não tá. Ela tá triste por dentro. Porque eu sei que gordura no corpo não é algo interessante. E você pode estar vendo esse vídeo aqui e falando, cara, mas eu tô acima do peso, tá tudo bem. O importante não é o que você faz, é o problema que você tem e o que você faz com ele, sabe? Estar obeso faz parte do processo também. Talvez os seus hábitos alimentares, talvez a questão do seu círculo de influência, as pessoas que te influenciaram. Mas esteticamente, perceba, todo mundo aqui que está me escutando, é capaz de ter um corpo fisicamente que você fala, cara, eu tenho orgulho do meu corpo. O meu corpo me representa. Então, todas essas falácias que vocês ouvem por aí, muitas das vezes não são verdade. Porque é baseado em quê? Muitas das vezes a pessoa tem a questão, e tem um gatilho emocional muito forte, que é o gatilho da familiaridade. Ou seja, quanto mais familiar for para você,
algo que tá, sua família é acima do peso, por exemplo, e você está acima do peso também, é claro que para você vai ser familiar, porque não tem ninguém ali como referência sua. Olha esse rapaz aqui também, ninguém tem referência. Talvez a família dele, eu tô entre aspas aqui, seja a família que também seja muito acima do peso. E por consequência, os maus hábitos alimentares do pai dele passam para ele. Claro que passam. E aí as pessoas elas não ficam focando muito nisso, entende? Espero que você tenha entendido um pouco aqui de como que a gente vai falar um pouco dessa aula aqui, tá? Então vamos lá. Exercícios que de alguma forma não funcionam, tá? Deixa eu só ajustar aqui. Que não funciona para que você tenha um corpo esteticamente bonito, tá? Esteticamente, que eu falo assim, cara, o corpo é bacana, o corpo é bonito, tá? Deixa eu só voltar aqui para ficar melhor para a gente aqui, beleza? Então, olha só que interessante. Exercícios que não funcionam para a recomposição corporal. Quais são eles? Lógico que existe. Se você falar assim, Leandro, existe um exercício que não funciona, não é que não funciona, que não são tão eficientes para um, e você pode colocar uma via que é eficiente para outro. Então, tudo depende. É igual, como se fosse um remédio. Se você der uma dose maior, ele vai trilhar um caminho diferente. É a mesma coisa se der uma dose menor, não vai surgir nenhum efeito. O exercício é a mesma coisa, tá? É a mesma coisa, para que você tenha eficiência naquilo que você está fazendo, tá bom? Qual os exercícios, Leandro, que não funcionam? Vamos falar um pouco dessa questão aí. Então, perceba, quando a gente fala de perder gordura, então perceba, aqui são seus adipócitos, tá? Isso aqui, imagina que tem, em toda parte do seu corpo tem um pouco disso aqui. Mas você pode parar para pensar assim, mas Leandro, eu tenho mais gordura na minha região abdominal. Aí você fala assim, não, eu tenho aquela barriguinha, aquele culote, sabe? Aquela pancinha que você tem, você aperta, e você fala, caramba, você está com a barriga definida com um gomo só. Sabe, viu aquela pessoa que tem um gomo só na barriga? Talvez você esteja nessa pessoa, e tá tudo bem com isso. Mas perceba, para você retirar essa gordura que fica no seu tecido adiposo, você tem que praticar treino de força. Não tem como você, até tem com treinamento aeróbio, só que não é, às vezes você não vai ganhar massa muscular treinando só aeróbio. Não existe isso. Aí quantas pessoas eu já conheci que a primeira coisa que ela faz, e você que está me escutando, talvez seja a primeira coisa que você faz na academia quando chega, é ir para cima de uma esteira. Não faz nenhum sentido. Qual o sentido de você ir para a esteira sendo que você tem que fazer treino de força? Eu vou te explicar o porquê você tem que fazer treino de força. Porque lembra, eu vou te explicar o porquê. Porque se você sabe o porquê você tem que fazer aquilo, automaticamente você não vai ficar falando assim, caramba, eu estou fazendo isso aqui, mas com que sentido? Por que eu estou fazendo? Tá? E a questão de construção de massa muscular. Então perceba que o seu músculo é composto de vários feixes musculares. A cada item desse aqui vermelho, ó, a cada feixe muscular vermelho desse, tem inúmeros filamentos, digamos, vários fiozinhos. Imagina que são canudos, tá? Vários canudinhos ali acoplados no outro. Quando você estimula esse músculo aqui com treino de força, o que acontece? Você rompe fibra, você rompe essas fibras aqui. Essas fibras, quando você for para o seu descanso, para sua casa, essas fibras vão começar a fazer um processo que a gente chama de anabolismo. Então, no treino você cataboliza e também na questão da construção da massa muscular, você anaboliza, ou seja, você constrói massa muscular. E esse processo é só feito com treino de força. Não dá para você fazer isso utilizando somente treinos aeróbicos. Tem que ter força, tem que ter resistência. Eu vou colocar alguns exemplos para vocês aqui. Então perceba, esse músculo aqui ele vai se tornar mais forte se você estimular. Se você não estimula, esse feixe muscular grande aqui, ele não consegue hipertrofiar e ficar maior no seu diâmetro. Entende? Então tem um processo de você diminuir massa muscular, ou diminuir gordura, perdão, e construir massa muscular. Eu vou te falar aqui, pode ter certeza que eu vou te falar alguns princípios básicos aqui. Espero muito que esteja fazendo sentido. O que talvez você não deve fazer, tá? Para você queimar gordura e construir músculo. Tá? Vou falar aqui alguns exemplos para você. Então, perceba. Espero que esteja fazendo sentido, tá? Treinos aeróbicos. Os famosos treinos aeróbicos, tá? Muitas pessoas falam o seguinte, mas Leandro, o que significa o treino aeróbio? Mas será que o treino aeróbio é a melhor estratégia para você construir massa muscular? Eu diria para você que não é a melhor estratégia. Você pode utilizá-la, mas não é a melhor estratégia. Você consegue? Muitas pessoas perguntam para mim o seguinte, mas Leandro, eu consigo emagrecer só fazendo treino de força? E eu falarei para você, com certeza você consegue. Com certeza. Porque conforme você vai aumentando, olha que interessante, você vai aumentando a massa muscular e diminuindo o seu percentual de gordura, obviamente que você vai ter um corpo onde você vai expelindo a gordura e construindo músculo. Isso vai acontecer. Ele acontece exatamente no processo onde você começa a aumentar o seu tecido de músculo no seu corpo e você também consegue, de alguma maneira, também perder gordura de fibras, né? Porque o seu músculo ele é cheio de fibras musculares. Imagina que é cheio de feixes musculares.
E a cada vez que você rompe esses feixes de fibra, ele tem que se recompor para se tornar uma fibra mais forte, uma fibra mais resiliente. Para quando você, o seu corpo é muito inteligente. Quando você treina e você degrada a proteína, esse músculo ele fica mais forte porque ele entende o seguinte: bom, se esse fulano ele foi lá e degradou proteína, ele degradou o músculo, eu tenho que tornar ele mais forte para quando ele vir fazer o mesmo movimento, esse músculo seja mais forte. Esse é o processo chamado de hipertrofia. É assim que acontece. Só que nos treinos aeróbicos, perceba, não funciona dessa maneira. Os treinos aeróbicos eles são muito bons para quê? Ajudam a potencializar a queima de gordura, mas não são os carros-chefes que vão fazer você ficar com o corpo definido. Não é, tá? E é a antítese, né? De um treino de crescimento muscular natural. Ou seja, você vai, de alguma forma, aumentar, né? Perder gordura e aumentar a sua massa muscular. Então, perceba as nuances que eu estou te contando de uma maneira que você seja muito mais cauteloso e, ao mesmo tempo, explicando o porquê para você. Você tem que saber o porquê. Por que as coisas acontecem assim? Por que você não tem que fazer o aeróbio? Ou simplesmente focar no aeróbio? Por que você tem que focar no treino de força? Tudo isso culmina a você falar, cara, eu entendi. Agora, o treino de força, para mim, é um treino que eu tenho que fazer para ganhar músculo, para ganhar massa muscular, para ter um corpo mais longevo, para evitar doenças, mas não só isso, para você olhar para o seu corpo e você perceber, caramba, tem um corpo que representa a parada aqui. O chicote está ficando louco. Perceba o seguinte, vamos lá. Então, a gente já passou por vários treinos aqui, tá? Treinos aeróbicos. Vamos falar de mais um treino aeróbico que é muito bem quisto na literatura também, tá? Que é o treino HIIT. Entretanto, porém, todavia, você vai entender que o treino HIIT, que é o High Intense Interval Training, ou seja, treinamento intervalado de alta intensidade. São treinos curtos, treinos rápidos que você pode usar o peso do seu corpo, você pode fazer de várias formas diferentes, em circuito, enfim, várias formas diferentes, tá? É uma adaptação, ou seja, estimulado um condicionamento cardiovascular eficiente, ou seja, para a parte cardio é muito bacana, você precisa de uma parte cardiovascular bem desenvolvida também. Mas, Leandro, será que no treino de musculação eu consigo ter um treino assim também mais direcionado para o meu cardio? Consegue. Obviamente, quando você tem mais músculo, esse músculo ele fica maior e passa mais sangue por ali. Mas também, se você faz um treino HIIT, por exemplo, um treino aeróbico, conciliando as duas coisas ali, você consegue também ter um processo onde o seu coração manda mais sangue para o corpo com menos esforço. Isso acontece também. Então, só que aí, carro-chefe, falando papo reto, o carro-chefe para você construir um físico adequado é a musculação. Ou seja, na verdade, não a musculação em si, o treino de força. Seja com o peso do seu corpo, seja com elástico, seja na sala de musculação, seja com peso, enfim. Você consegue fazer força para que o seu corpo ele tenha um estímulo hipertrófico. A tendência ao catabolismo dos músculos são utilizados aqui também. Ou seja, a gente falou sobre isso alguns minutos atrás. Quando você faz só treino aeróbico, perceba, quem faz HIIT emagrece. Tem vários Netflix da vida por aí, sabe, de treinos físicos que prometem você emagrecer. E a pessoa até emagrece. Entretanto, se você olha o físico da pessoa, você não vê um físico, um abdômen definido, um peito definido. É muito difícil. A pessoa perde gordura, mas o corpo fica flácido. Ele não consegue ter um corpo que tem uma elasticidade, digamos assim, melhorada, entende? Então é um fraco estímulo hipertrófico. Ou seja, para você queimar gordura, ele pode ser até viável. Entretanto, para ganhar massa muscular, não é tão viável assim, tá? Continuando nossa aula aqui, agora você vai perceba que o movimento que você tem que fazer, por exemplo, com o peso do seu corpo. Aqui eu vou dar um exemplo para você, mas pode ser com o peso do corpo, pode ser usando um elástico para fazer tensão, pode ser usando, sei lá, você treina em casa, você tem arroz, você tem feijão, você tem uma mochila que você pode colocar peso, fazendo esforço, ou seja, fazendo treino de força. Não faz nenhum sentido você ficar focando simplesmente no treino aeróbio. O treino aeróbio é importante, mas no momento certo. Carro-chefe tem que ser a musculação. Para que você entenda isso aqui, ó. Imagina que é uma flexão de braço, tá? Uma flexão de braço tradicional. Você já deve ter visto esse movimento, muito sendo feito por homens, nem tanto por mulheres, tá? Mas assim, um movimento super tranquilo do seu corpo, super natural, que o peso do seu corpo, ou seja, com o peso do próprio corpo, ou seja, essa menina deve pesar aqui uns 65 quilos. Imagina, 65 quilos que essa menina pesa nos braços dela. Você vai trabalhar o quê? Olha que interessante, vou dar um spoiler aqui. Quais músculos você acha que está trabalhando essa flexão de braço aqui? Flexão de cotovelo, né? No termo científico, flexão de cotovelo. Flexão de braço, tá? Ó, imagina só que você trabalha, na descida você trabalha, na subida você trabalha peito, mas você trabalha ombro muito forte, você trabalha o tríceps aqui, um pouco do bíceps também, pouco do bíceps, mas trabalha mais o tríceps para estender, você deixa os seus glúteos mais também estabilizados, você trabalha fortemente o abdômen, o reto do abdômen trabalha, então você perceba que só aqui você trabalha muitas musculaturas de uma única vez. A gente chama isso de treinamento mais eficiente, ou seja, treinamento integrado. Você faz vários músculos aqui, de uma certa forma, e você consegue colocar força.
Aqui eu estou dando um exemplo, poderia ser na academia, você fazendo uma puxada, você fazendo um supinão, poderia ser qualquer outro exercício, tá? Que você tenha esforço. Possível trabalhar de qualquer lugar? Esse aqui, por exemplo, pode trabalhar em qualquer lugar. Você pode fazer na sua casa, na academia, no parque, como, por exemplo, muitas pessoas me perguntam assim, mas Leandro, como é que eu vou treinar os mesmos exercícios que eu faço na academia em casa? Dá para fazer? Dá, claro que dá, tudo dá para fazer. Tudo é só questão da gente ter uma imaginação, estudar um pouquinho para você entender como funciona a mecânica e você estruturar isso no passo a passo, mas dá para fazer sim. Não tenho sombra de dúvida que dá. Ou seja, vamos colocar um exemplo para você. Imagina que você vai treinar com um elástico, tá? Você fazer um agachamento ou uma rosca direta aqui, tá? Para deixar o braço mais forte. Se você estiver fazendo rosca direta com o peso, tá? Com o peso de academia tradicional, ou se você pegar um elástico para você fazer, analisa comigo, faz uma analogia. O seu corpo entende de onde está vindo o estímulo? Não. Ele não entende. Se você analisar, ele não entende. Ele vai entender o quê? Esforço muscular que você está fazendo. Intensidade, volume de treino. Isso ele vai entender. Então, sim, você consegue treinar na sua casa, no parque, onde você quiser. É muito versátil. E trabalha o corpo inteiro de forma integrada. Esse aqui, por exemplo, a flexão, trabalha o corpo inteiro de forma integrada. Ou seja, desde a ponta do seu pé até o pescoço, ele está utilizando músculos, tá? E aí eu falei alguns principais aqui, como o glúteo, estabilizador aqui, ó, que é a lombar, trabalha tríceps, trabalha peito, trabalha abdômen, enfim, trabalha de uma maneira muito inteligente, tá? Vou dar alguns exemplos aqui para vocês, ó. Imagina que você tá, esses músculos aqui, ó, eles são exatamente os músculos que está trabalhando lá. Não são só esses, alguns principais. Ou seja, peitorais está trabalhando lá, ombros, reto abdominal, tríceps e o glúteo ele trabalha para isolar, ou seja, para você fazer trancar o glúteo mesmo e você estabilizar o movimento. Então perceba que um movimento ele conjuga vários tipos de grupos musculares e que talvez na sua cabeça fala, caramba, eu não sabia disso. Muitas pessoas não sabem. E tá tudo bem, você às vezes não tem que saber. Entretanto, porém, todavia, eu quero te explicar o porquê. Por que você tem que fazer isso? Por que você tem que trabalhar o seu corpo de forma integrada? Para que o seu corpo trabalhe de uma maneira eficiente. Eu estou te explicando aqui. Nosso boneco, né, você consegue ver peitoral, ombros, reta abdominal, o tríceps trabalha muito forte e os glúteos para estabilizar o movimento. Então perceba a inteligência disso. E agora eu vou trazer um pouco de ciência para vocês entenderem que tudo que eu estou falando aqui foi estudado, tá? Foi organizado, estudado, mas já está tudo no mercado, tá? Está tudo nos artigos científicos. Organiza isso e explica para as pessoas de forma simples e rápida para ela entender. Então, bora lá para a gente começar a nossa peleja aqui. Perceba o seguinte, 2 estudos aqui, simples e práticos para você entender, tá? Os efeitos do treinamento de resistência, aqui, tá? Efeito de treinamento de resistência e na frequência do treinamento de hipertrofia. Uma revisão sistemática e meta-análise, tá? Revisão sistemática e meta-análise são, digamos, o estado da arte, digamos assim, dos estudos científicos, tudo bem? São muitos estudos que eles fazem para atingir um certo objetivo. Então, em conclusão nesse estudo aqui, tá? Em conclusão nesse estudo, há forte evidência de que a frequência de treino não impacta significativamente a hipertrofia muscular quando o volume é equiparável, ou seja, quando o volume de treino semanal seu, você consegue quebrar em janelas, que você dá um intervalo de descanso, onde você consegue ter a equalizar tudo isso, você consegue ter mais eficiência. Ou seja, muitas pessoas falam assim, Nanda, mas eu tenho que treinar todos os dias o mesmo músculo? Eu tenho que treinar um dia sim, um dia não? Muitas pessoas me perguntam isso. E não, você tem que treinar de forma integrada, ou seja, de forma paulatina. Você tem que treinar segunda e terça, ou segunda e quarta, segunda e quinta. Depende muito do grupo muscular que você quer atingir, entende? Então perceba aqui, ó. Portanto, para um determinado volume de treino, indivíduos podem escolher uma frequência de treino semanal por grupo muscular de acordo com preferências pessoais. Ou seja, aqui está falando o seguinte, imagina que você quer treinar, melhorar o seu peitoral, você que é homem, ou você que é mulher, quer melhorar as suas coxas. Ele está falando aqui que depende muito das suas preferências. O que você quer melhorar no seu corpo? Através disso, vai ter uma estratégia correta para você direcionar esses grupos musculares. Ou seja, Leandro, eu quero direcionar mais para o glúteo. Vamos focar no glúteo. Só que a gente não vai esquecer dos outros grupos musculares. Você vai treinar a perna, mas trabalha também o glúteo. Aí você vai trabalhar lá, por exemplo, um agachamento, um leg press e um afundo. Todos esses 3 trabalham o glúteo. Só que às vezes você quer potencializar o glúteo, pode colocar um glúteo no cabo, pode colocar uma elevação pélvica, para você que quer dar uma ênfase no glúteo. Então percebe que independe disso. O que você tem que perceber é o seguinte, você quer ficar com um bumbum aí durinho, com um bumbum direto no verão, tá? Perceba o seguinte, depende muito, muito das suas preferências. O que você quer melhorar? Seja você homem, seja você mulher. O que você quer melhorar? Através disso, é montada uma estratégia para que você tenha esse resultado. Então percebe que vai tudo se encaixando.
Não é uma coisa solta. Ai, que eu tenho que fazer um treino igual para todo mundo. Não faz nenhum sentido. Ou seja, o treino das mulheres é um, o treino dos homens é outro, mas a finalidade proposta depende muito de que parte do corpo você quer melhorar. Essa é a parada que a gente tem que ter em mente aqui. E você acha que vocês entenderam isso aqui? Depende muito do se o volume está equiparado, ou seja, não é quanto mais melhor. Tem uma quantia, que eu vou falar para vocês qual é essa quantia, de vezes na semana que você treina, tá? E aqui embaixo você tem a resposta. Aqui embaixo você tem a resposta, tá? Vou falar sobre isso. Ó. Esse MPS, é a quantidade que o seu corpo tem, ou seja, de determinado tempo que ele tem que ficar em repouso depois do treinamento para que ele tenha mais eficiência. Quer um exemplo? Imagina que você treinou perna hoje. Você treinou perna hoje e na sua cabeça você fala assim, bom, se eu quero aumentar as minhas pernas, eu vou treinar dia sim, dia não, tá? Pode ser que você esteja com esse pensamento. Mas se você analisar, ali embaixo ó, tem 48 horas, certo? Aqui embaixo, aqui, ó, eu estou colocando o mouse. 48 horas, ou seja, se eu treino segunda, para dar 48 horas, tem que deixar terça, quarta, quinta. Na quinta você tem que voltar a treinar. Aí você fala assim, nossa, mas é um intervalo muito grande? Não. Porque, na verdade, como eu falei para vocês, quando você treina, você rompe fibras. E essas fibras, elas precisam de restabelecer a ordem no seu corpo. Ou seja, organizar as fibras musculares. O maior erro das pessoas é o seguinte, vou contar um segredo para vocês. O maior erro das pessoas é focar pelo excesso. É pecar pelo excesso, na verdade. A pessoa peca muito pelo excesso e ela não consegue ter um resultado. Porque ela fica simplesmente colocando estímulo no corpo dela, estímulo. Tá, e o descanso para esse cara aqui crescer? E o descanso para esse cara aqui crescer ou esse cara aqui, não importa o músculo. Você tem que ter um intervalo de descanso, entende? Aqui é um detalhe que poucas pessoas sabem disso. E aí foca, às vezes, peca pelo excesso. E a conclusão desse estudo aqui, ó, os efeitos do treinamento de resistência, a frequência do treinamento de resistência, concluiu que, no mínimo, 2 vezes por semana. Então, por exemplo, você treina a perna na segunda e na quinta. Um exemplo. Superiores, você treina na terça e na sexta. Um exemplo. Porque você aí dá um intervalo correto para que você tenha mais eficiência, para que você tenha mais resultado. Percebe? Outro estudo aqui, ó, as recomendações do treinamento resistido para maximizar a hipertrofia muscular, tá? Aí aqui numa população atlética, tá? Perceba o seguinte, tudo isso aqui é baseado em ciência, tá? Se você pegar a referência que você ir lá, você vai ver que eu estou falando aqui é real, é fato. Então, assim, parece existir um limite de 10 séries, ou aqui no 10 sets, para grupo muscular por sessão de treino. Depois disso, não há vantagem significativa. O que ele quer dizer aqui? Na verdade, se você fizer, por exemplo, você vai lá treinar peitoral, vai treinar perna, vou colocar perna. Você fez um agachamento, você fez um leg press e você fez um afundo. Se você fizer 3 séries em cada um, vão dar 9 séries. 3, 6, 9. Tudo bem? 3, 6, 9. Aqui já seria um volume interessante. Se eu quisesse colocar mais um quarto exercício, ficariam 12 séries. Ia passar um pouco do que é recomendado, mas não teria problema. Então, se você quer começar, comece com 3 séries. Ou seja, 3 exercícios de agachamento, 3 de leg press e 3 de afundo. Um exemplo aqui, para que você tenha mais resultados. Se você fizer muito volume, ou seja, muitas séries, não vai ser tão... Você vai acabar catabolizando proteína, ou seja, catabolizando músculo ao invés de construir músculo, entende? Então, para adicionar mais volume, é recomendado separar em sessões ao longo da semana. Então, perceba, ao longo da semana, foi o que eu falei, divida os seus treinos. Só que dê um intervalo de 48 horas, está aqui embaixo, ó, 48 horas de intervalo, para que o seu corpo tenha uma recuperação e ele consiga eficientemente ter o resultado que você tanto quer. Combinado? Vamos lá para o próximo? Se liga só, esse outro estudo aqui, olha que interessante. Como você começa a ver o que acontece e você começa a perceber que a ciência nos traz o que a gente tem que fazer. É só fazer um passo a passo e organizar isso. Uma boa notícia sobre os seus músculos. Aqui, ó. A epigenética, que é essa questão aqui, a epigenética, já fala que o seu corpo ele tem uma memória muscular, ou seja, memória de hipertrofia, digamos assim. Um estudo recente, conduzido na Inglaterra e publicado no jornal Nature, mostrou que existem, de fato, uma memória muscular a nível do nosso DNA. O que isso quer dizer, Leandro? Quer dizer que o seu corpo ele tem uma memória muscular. O que é isso? Imagina que você já treinou um tempo na sua vida, tá? E você, depois de um tempo, você voltou, você relaxou e você perdeu massa muscular. Só que o seu músculo, ele sabe que você fez aquele estímulo durante tanto tempo. Que sacada! Ele sabe daquilo. Automaticamente, quando você voltar a exercitar aquele músculo, ele vai chegar naquele resultado com maior facilidade. Olha que interessante, isso é uma dádiva, porque o seu corpo ele não vai jogar fora aquilo. Mas, Leandro, quando eu treino, acabo, depois que eu fico uma semana sem treinar, eu já perdi músculo. Tudo bem, você perdeu o volume muscular ali.
Entretanto, porém, se você voltar a treinar com consistência, com disciplina, o seu corpo ele volta ao normal e começa a progredir novamente. Olha que sacada. Essa sacada aqui você me deve um sorvete. Tô brincando, sorvete não é muito calórico, não pode não. Vou deixar para os outros. Ó, uma vez que você trabalha e cresce um músculo, mesmo que você fique sem se exercitar por semanas, meses e até anos, esse músculo irá relembrar o patamar que chegou, irá atingir novamente muito mais rapidamente. Foi o que eu falei para vocês. Nem precisei ler aqui para falar para vocês que ele vai chegar no mesmo patamar. Se você treinou, ele vai chegar no mesmo patamar com maior facilidade, porque ele tem a questão da memória muscular. Olha que incrível isso. Então, dando seguimento aqui, se liga só. Os melhores exercícios podem ser inúteis sem a melhor estratégia de treino, estrutura de treino. O que eu acabei de falar para vocês é o seguinte, muitas pessoas elas querem pecar pelo excesso. Ou seja, eu quero fazer mais, quanto mais melhor, Leandro. Então vou lá, vou tacar, vou fazer treino de perna todo dia. Vou fazer treino de peito todo dia. E na verdade essa pessoa não consegue avançar. E ela fica se questionando, cara, mas por que eu não consigo avançar? Justamente pelo fato de estar fazendo coisas erradas. Ou seja, não seguir uma metodologia, não seguir um passo a passo. Exatamente o passo a passo que vai levar você do ponto A ao ponto B, meu filho. É exatamente esse passo a passo. Já está tudo organizado para que você tenha só chegar e fazer um passo a passo. Para que o seu corpo tenha estímulo, tenha recuperação, tenha estímulo, tenha recuperação, você consiga avançar conforme o seu objetivo. Então não adianta nada. O maior erro das pessoas é o quê? É fazer treinos aleatórios, aí fica fazendo treino da blogueira, fica fazendo treino, digamos, do influenciador X, mas na verdade o que vai tirar resultado é você fazer com consistência e seguir um passo a passo. Quantas vezes você já tentou fazer treinos aleatórios e deu resultado? Fala pra mim, fala aqui, a gente tá só entre você aqui. Quantas vezes? Eu sei que você já tentou. Sabe por quê? Porque é o padrão das pessoas. Elas tentam primeiro fazer alguma coisa para depois procurar. Mas olha só que interessante. Vou falar um pessoal aqui. Eu só progredi na vida quando eu comecei a estar perto de pessoas que tinham conhecimento. Ou seja, conhecimento da área de saúde, conhecimento da área de carreira, conhecimento da área de empreendedorismo. Por que eu tô falando tudo isso para você? Porque se você estiver perto de pessoas que têm uma mentalidade, que têm conhecimento para você trilhar aquele caminho, você ganha tempo, meu jovem. Então, tudo que você está fazendo aqui, tudo que eu estou te falando aqui, você vai ganhar tempo. E tempo é a maior arma que você tem na sua vida. Olha que interessante isso. Vamos lá, dando sequência aqui. Perceba, como montar um treino mais potente possível para a recomposição corporal, Leandro? Olha só que interessante essa questão. Agora eu vou fazer algumas perguntas para você. Algumas pessoas falam que sabem treinar, tá? Sabe fazer o treino, sabe montar treino, fala que treina não sei quantos anos. A pergunta é, quantos exercícios você tem que fazer? Você sabe? Quantos sets, né? Quantas séries por semana? Quantas repetições? Quantas vezes na semana tem que treinar? Qual a intensidade usar? Quando variar, ou seja, quando trocar o estímulo? Quando descansar? Quando você tem que descansar? E quando você vai priorizar força e quando priorizar hipertrofia? Porque são coisas diferentes. Ora você prioriza treino de força, que é mais com cargas mais altas. Ora prioriza hipertrofia, porque você vai gerar um estímulo no seu corpo que ele entenda o que você quer. Ora você vai gerar o estímulo de mais repetições, para que você também pegue todas as fibras ali possíveis do seu corpo. Então, olha só quantas variáveis tem para que você monte um treino, e muitas pessoas falam assim, eu sei montar treino. E aí a pessoa estuda, como o jovem gafanhoto que está falando aqui, o Messier aqui, estuda lá não sei quantos anos, faz especializações para montar esse treino aqui. Aí vem lá o fulano falando, eu sei montar treino. Vai ter que dar uns tabefes na pessoa, né? Mas vamos continuar aqui. Perceba o seguinte, ó. Intensidade, volume e frequência. Você tem que entender que a sua intensidade do treino, se você colocar uma intensidade muito grande, com um volume grande e uma frequência, que eu falei para você, quantas vezes na semana você vai treinar, se você colocar uma frequência de treino muito grande para muitos músculos, ou seja, treino perna todo dia, treino peito todo dia, treino costas todo dia, não vai dar muito certo. Ou seja, equiparar, ou seja, deixar mais equiparado intensidade de treino, volume e frequência é o que vai fazer girar essa roda aqui para que você alcance o seu resultado. Então não adianta nada você colocar um treino muito intenso se você não tem ainda eficiência para fazer aquele treino. Não adianta nada você fazer um volume de treino, ou seja, muitas maquinários, muito volume de treino, muitos exercícios, sendo que você não tem ainda o preparo para isso. E a frequência. Tudo isso é importante na hora de você montar o treino. Se fosse assim, todo mundo montaria treino fácil. Todo mundo é expert em treinamento, todo mundo sabe montar um treino. Fazer as progressões de treino, para que você saiba do mais fácil até o mais difícil, aí eu quero ver. Aí não é todo mundo que faz. Então, estou trazendo ciência para que vocês entendam aqui como funciona a nossa parada. Então, perceba, ó, eu falei para você que menos de 10 séries pode ser muito pouco, pode ser, mas eu falei para você que pode incluir, dependendo do caso.
De 10 séries até 20, ó, um intervalo muito produtivo, ou seja, essa curva de crescimento aqui, ela se dá quando você faz entre 10 a 20 séries, tá? Dependendo do nível de condicionamento. Se você for um bodybuilder, por exemplo, você vai colocar essas séries aqui lá para 35, 40 séries por exercício. Ou seja, você vai colocar aí um total de exercícios 40 séries. Você vai passar 2 horas e meia, 3 horas na academia, treinando, tá? E também 20 séries a mais para pessoas comuns, pessoas que querem ter um corpo definido, não estou falando de atleta, talvez pareça ser um pouco demais. Então perceba como a nossa curva de crescimento ela cresce aqui, tá? Mas tem um ponto ótimo para você trabalhar. Ou seja, tem um ponto certo para você trabalhar para que você tenha resultado. Simples assim. Espero que esteja entendendo, tá? Agora vamos falar de corpos físicos. Olha que interessante. E aqui tem 2 indivíduos, tá? Imagina que esse cara aqui, esse camarada, esse cidadão, ele treina o mesmo treino desse aqui, tá? E faz o mesmo treino. Os dois fazem o mesmo treino, tá? Só que esse aqui, ele quer fazer o treino por conta. Ou seja, ele quer fazer volume, intensidade, frequência, tudo no jeito dele. E esse rapaz aqui, ele faz o treino do jeito que tem que ser feito. Com o intervalo correto, com a frequência correta, com o volume correto, e ele consegue ter um abdômen definido, um peito definido, enfim, ombros definidos, tudo tudo no esquema, digamos assim, sabe? Então perceba que a estruturação é quando você estrutura o treino, ou seja, quando você faz o treino estruturado e você faz o treino que não está estruturado, você consegue ver que o braço dele não consegue desenvolver, o ombro, você consegue ver que o peitoral, a gente chama de peito de pombo, aqui não, aqui tem o peito já definido, do peitoral para frente, peitoral vivo, abdômen definido, braços fortes, enfim. Aqui a mulher é a mesma coisa. Aqui, digamos que a mulher está fazendo treino, só que ela consegue ainda ter um pouquinho de gordura na barriga, não é uma perna torneada tão quanto essa daqui do lado, ou seja, ombros mais definidos, a barriga mais chapada do que essa daqui, porque essa segue uma estrutura de treino que ela não sabe às vezes o que está fazendo. Já essa outra aqui, ela segue uma estrutura que ela sabe o que está fazendo. Sabe treinar, sabe se alimentar, sabe fazer todos os processos do treinamento para que ela tenha resultado. Então perceba, todas essas nuances aqui, elas fazem o quê? Treinos que não são feitos de forma correta e os treinos que você segue um passo a passo, uma metodologia. Olha que interessante. E você consegue ver, mostrando aqui ipsiliter para você que você consegue construir o corpo que você quer. E automaticamente perder gordura e ganhar massa muscular. Olha só. Se liga só. E Leandro, qual a melhor estratégia para você definir o seu abdômen sem mesmo tentar? Esse aqui é um segredo que eu vou te contar e você me deve outro sorvete, tá? Eu gosto de sorvete, né? Gosto de brigadeiro também. Dá um brigadeiro que eu aceito também, tá? Vamos lá. Como você vai engajar, ou seja, como você vai trincar o seu abdômen? Muitas pessoas acham que é fazendo vários abdominais que ela vai definir um abdômen. E nunca foi assim. Na verdade, não é assim. Se você quer intensificar o seu abdômen, maravilha. Para você ter o abdômen definido, me escuta, jovem gafanhoto, me escuta. Para você ter um abdômen definido, você precisa baixar o seu percentual de gordura e aumentar a sua massa magra, tá? Sem isso, essa capa de gordura que tem, por exemplo, aqui na frente, assim, ó, se for uma pessoa gordinha, a capa de gordura que tem aqui vai esconder os gomos da barriga, vai esconder. Se você tirar a capa de gordura, automaticamente você não tem mais a gordura e você tem ali a questão da estrutura do seu físico aparente. Olha que interessante, você tem que, como quando a gente fala de engajar os abdômenes, é você fazer os abdominais junto dos exercícios. Ou seja, estou fazendo um agachamento, contrai abdômen. Estou fazendo um supino, contrai abdômen. Respira, respira, contrai abdômen. É isso que vai definir o seu abdômen. Não é fazendo inúmeros abdominais por dia, não é. Você tem que engajar, ou seja, você tem que colocar os abdominais junto dos seus treinos que você faz, um treino mais global, digamos assim. Estou fazendo um agachamento lá, contraindo o abdômen. E você vai baixando o percentual de gordura e você foca em fazer alguns movimentos para você potencializar aquele exercício. Então perceba como é interessante. Vou falar para você, ó. Lembra da flexão de braço que a gente falou lá no começo da aula, tá? Olha só, a flexão de braço, perceba que ela tem alguns nuances, ou seja, trabalha alguns músculos, que já falei para você quais são os músculos, né? Peitoral, ombros, reto abdominal, tríceps, glúteo para estabilizar. Perceba que quando você faz uma barra livre, por exemplo, trabalha dorsais, trabalha ombro, trabalha um pouco de tríceps, trabalha bíceps. Olha só a quantidade de músculos que trabalham. Só que perceba, em ambos os casos, esse aqui, essa flexão de braço e essa flexão aqui, essa barra fixa, os dois trabalham a questão do abdômen, ou seja, os dois trabalham o abdômen. Se você faz a respiração correta nesses movimentos aqui, baixando o seu percentual de gordura, é óbvio que o seu abdômen vai aparecer. É óbvio. Só que você tem que falar assim, eu consigo fazer isso? Eu tenho consciência corporal para fazer isso? Porque muitas das vezes você tem esses erros, sabe?
de que, Leandro, mas eu sei treinar. Será mesmo que você sabe treinar? Vamos colocar aí em prática para você ver se você sabe treinar mesmo. Bom, vou trazer mais uma questão aqui, ó. Olha que interessante, recomposição corporal. O que é dito de recomposição corporal? Construir músculos e perder gordura concomitantemente, ou seja, na mesma proporção, ou seja, no mesmo degrau, digamos assim, tem sido referido como recomposição corporal. Ou seja, concomitantemente ao mesmo tempo, tá? Ó, construir músculos e perder gordura ao mesmo tempo tem sido referido como recomposição corporal. Então, o fato de você recompor a sua massa muscular e perder gordura é muito possível, tá? Ó, recomposição corporal, tá aqui o estudo, ó, tá? Indivíduos que fazem a reposição corporal e de perder gordura e ganhar massa muscular ao mesmo tempo, de time aqui, ocorrem em pessoas destreinadas e iniciantes. Então, esse estudo pegou pessoas e falou, ó, concluiu que ocorre em pessoas destreinadas e iniciantes, em pessoas com sobrepeso, ó, pessoas com sobrepeso e obesas. E também é uma boa quantidade de evidências demonstrando que também ocorre em pessoas treinadas. Então, sim, meu jovem, se você é uma pessoa destreinada, você consegue baixar a percentual de gordura e aumentar músculo, seguindo um método, seguindo uma metodologia. Isso você vai alcançar patamares totalmente diferentes. Eu te mostrei por A mais B que é possível sim. Você entenda que eu estou trazendo estudos. Se você quiser ir atrás do estudo aqui, você consegue ir também. Só pegar esse estudo aqui e correr atrás dele lá que você vai. Só que eu já fiz todo o processo aqui, fica mais fácil para você. Tá? Então, vamos lá. Vou falar para você como funciona para você definir o seu abdômen. Aqui, digamos que é o tecido de pele que você tem. Aqui são os pelos, né? As pelugens. Se você quiser, você pode até raspar, ficar mais lisinho, tá? Você tem a pele aqui, que é a epiderme. Aí você tem a outra camada, que é a derme. Aí você vem abaixo desse tecido aqui, ó. Abaixo desse tecido, digamos, rosa aqui, meio rosa, vem as capas de gordura. E onde está o músculo? O músculo é esse vermelho aqui embaixo, ó. Perceba, esse é o músculo. Então, para você, por exemplo, que aqui imagina que é o seu abdômen. Para a gente mostrar esse músculo que está aqui abaixo, olha a capa de gordura que tem aqui em volta. Então, para vocês, tem que tirar essa capa de gordura. Como fazer isso? Treino de força. Você vai focar no treino que vai fazer você ganhar massa muscular e perder gordura ao mesmo tempo. E tudo isso vai combinar em você ter um corpo mais definido. Então, se quiser para você entender, só uma ilustração para você entender. Pele, gordura e músculo. Quer ter um abdômen definido, um abdômen trincado, você precisa perder essa capa de gordura aqui, treino de força, e ao mesmo tempo você vai ganhar mais massa muscular. Olha que interessante como a gente consegue, de alguma forma, te orientar aqui e você entender um pouco de como funciona. Mas, Leandro, esse negócio aí tá muito bom para ser verdade. É mesmo que é possível perder gordura e ganhar massa muscular ao mesmo tempo. E eu já te provei, por A mais B, que é possível. Então, aqui, estudo conduzido por determinar se a hipertrofia muscular é possível durante emagrecimento. Então, eles pegaram pessoas, certo? 14 pessoas bastante acima do peso. Então, perceba, 14 pessoas bastante acima do peso. Dois grupos de pessoas. Um fazendo restrição calórica severa e mais exercícios de força. Ou seja, ó, restrição calórica severa e mesma restrição. Ou seja, a pessoa está fazendo uma restrição calórica mais exercícios de força. Ou seja, os resultados. Exercícios de força podem produzir hipertrofia muscular mesmo durante severa restrição calórica. Olha que loucura isso! Mesmo você fazendo uma restrição calórica, ou seja, você está ingerindo menos, você consegue ainda ganhar massa muscular. Olha como o seu corpo é incrível isso. Você tem que entender como funciona o seu corpo, é uma máquina extraordinária. Que ela consegue balizar ali o que você quer determinar. Eu quero perder gordura, ele consegue fazer. Eu quero ganhar massa muscular, eu quero fazer. Eu quero fazer os dois ao mesmo tempo. Eu consigo também. Caraca, que negócio louco. Fala a verdade. Olha que interessante. E aí, um novo estudo de 2020, ó, interessante, estudo novo, tá? O que é ensaio clínico randomizado? É o estado da arte, ou seja, eles fazem um estudo muito criterioso para ter esses níveis de evidências aqui para mostrar para as pessoas o que dá certo e o que dá errado, tá? Então tá aqui, ó, treinamento contínuo, treinamento intervalado de contínuo e alta intensidade, foi melhor nos treinos aqui, ó. Este estudo teve como objetivo comparar as mudanças de composição corporal induzidas por exercícios contínuos de intensidade moderada, HIIT ou HIIT com exercício de força. Então foram 3 grupos, né? Um é exercício contínuo, caminhada, corrida, natação, bike. O outro foi o treino HIIT, que é um treino de alta intensidade. E o último foi HIIT mais treino de força. Qual foi o resultado disso? Vamos lá. Mediu-se a queima de gordura corporal, visceral, que é a parte mais interna ali, a gordura mais perigosa que você tem no seu corpo, abdominal e também a massa magra. O que você acha que apareceu aqui nesse resultado? Fala para nós. Pensa aí um pouquinho. O que você acha que apareceu? Olha que interessante. Os resultados foram esses daqui, ó. Imagina só que eu vou falar para vocês aqui, tá? Não se preocupe com o gráfico. Ó,
A cada gráfico desse aqui foi um estudo, tá? Aqui é o total de perda de gordura, aqui foi o total, aqui é a gordura abdominal e aqui é a gordura visceral. Então perceba, cada barrinha dessa aqui é um treino que foi feito. Então aqui foi um treino contínuo. Perceba que aqui na gordura total quase não teve diferença nenhuma, ficou elas por elas. Aqui foi o treino HIIT, ou seja, aqui tá as tarjinhas, tá? Para você explicar você rapidamente. Aqui fica a legenda, é só seguir aqui as cores, né? Segue as cores aqui, a gente consegue ver. Aqui foi o HIIT, teve uma perca de gordura. Sim, teve uma perca de gordura. Mas olha só, quando fez treino de força, olha a quantidade, foi mais ou menos o triplo aqui, ó. Foi 3 vezes mais a perca de gordura total quando a pessoa fez treino de força mais o HIIT. Olha que interessante, o treino de força é o carro-chefe, tem que ser, galera, o carro-chefe. Porque se você não fizer treino de força, você não consegue perder gordura e ganhar massa muscular ao mesmo tempo. É você sair a gordura, tem que tirar a gordura do seu corpo. Como? Colocando músculo. Porque onde tem espaço, por exemplo, onde tem músculo, não tem espaço para gordura. Consegue entender? Aqui, ó, foi a gordura abdominal. Ou seja, você que quer perder gordura abdominal, olha só. Aqui, ó, o treino contínuo até aumentou um pouco. Olha que loucura, até aumentou. Aí, quem fez treinamento contínuo, no caso, né? Quem fez o treino HIIT, olha, teve uma boa queda aqui, treino HIIT. Mas olha só, quando foi o HIIT junto com o treino de força, olha a quantidade que perdeu. É infinitamente maior, sabe? É muito maior. Aqui, olha que interessante. Esse aqui vocês vão dar risada. Aqui, ó, mediu-se a gordura visceral. Tem aquela gordura das vísceras? Você só consegue, de alguma forma, tirar essa gordura, tá? Com o treinamento de força. O treinamento aeróbio o treino aeróbio não é capaz de tirar toda essa gordura, que é aquele pessoal que tem a barriga dura, sabe? Você baixa na barriga, a barriga é dura. Exatamente essa gordura que está mais pelas vísceras, está ali nas vísceras, perto do fígado e tal, uma gordura muito perigosa. Então, olha só, quem fez treino contínuo até aumentou a gordura visceral. Olha que loucura, quem fez treino contínuo aumentou a gordura visceral. Quem fez o HIIT diminuiu a gordura visceral um pouco, perceba, diminuiu um pouco. Só quem fez treino HIIT com força, perceba, olha que dádiva isso, perdeu gordura visceral. Olha aqui, ó, essa barrinha gordura visceral perdeu 2 vezes, aqui 2,5 vezes a mais do que só o treino HIIT. Então, galera, treino HIIT sozinho não faz milagre. Se colocar o treino de força primeiro, jogar o HIIT por consequência ali, cara, aí você faz uma jogada muito bacana de conjugar para você ter resultado. Então, se você não tem resultado hoje, como é que você vai fazer alguma coisa baseado em quê? Baseado em ciência. Estou trazendo para vocês aqui. Ó, maior perda de gordura total, visceral e abdominal, quando adicionado exercício de força. Então, perceba, força está sempre colocado aqui. Imagina só, galera, que você, para fazer qualquer coisa na sua vida, você precisa de força. Para subir uma escada, para ir no mercado, para brincar com seu neto, brincar com seu filho, para você fazer qualquer atividade, pegar uma sacola, para você fazer uma corrida, para você fazer uma natação, precisa de força. Se não tem força, você vai chegar naquele patamar que eu falei para você, de 70 anos, 60, não precisa nem ser tanto. 50 anos, a pessoa já está meio de caquética ali. Ela está precisando de ajuda de outras pessoas. 60, 70, como é que você quer chegar lá? Treino de força, galera, para tirar essa gordura visceral, você vai ter mais saúde, mais longevidade. Estou te trazendo ciência aqui. Ó, somente o grupo dos exercícios de força ganhou massa muscular. Oh, meu Deus do céu. É claro que vai ganhar massa muscular a pessoa que fez treino de força, porque o treino HIIT não tem essa capacidade de transportar, ou seja, de colocar lá a massa muscular fazendo treino de força, que é um treino aeróbio. Ele vai catabolizar em vez de você construir massa muscular, percebe? Vamos lá, continuando aqui. Se você quer turbinar ou queimar gordura, estimular o crescimento de massa magra, você precisa incluir exercícios que demandam força. Mas não é qualquer tipo de força, é com a força de forma correta, estruturada, passo a passo. Lembra? Metodologia. Se for de qualquer jeito, o resultado vai ser de qualquer jeito também. Fica a dica. Se for de qualquer jeito, o resultado também vai ser de qualquer jeito. Se você quer turbinar ainda mais a recomposição corporal do seu corpo, escolha um estilo de exercício que dê o estímulo adaptativo que você busca. Ou seja, eu quero construir músculo, Leandro. Eu vou fazer aeróbio ou treino de força? Qual que é hoje? Agora você sabe. Agora você sabe. Treino de força. Força, você precisa fazer força. O treino aeróbio ele tem que vir depois. O treino HIIT tem que ser depois do treino de força, no dia à parte, para você potencializar o gasto calórico. Mas o treino de força tem que ser o carro-chefe. Tudo bem? Simbora que hoje eu tô animado. Aqui, moleque. Se liga só. Aqui é um estudo, tá? Na Mayo Clinic. Se você quiser pesquisar lá depois, pesquisa Mayo Clinic. Aqui ele fala do metabolismo. Ou seja, como é que você queima as calorias. Como é que você queima as calorias, Leandro? Bom, músculo em repouso queima primordialmente gordura e não glicose. O que é glicose? É a energia que fica dentro do seu músculo. Então, dentro do seu músculo aqui, tem um estoque de glicose. Quando você faz exercício, ele é utilizado, tá? Quando ativos, é o inverso. Olha só que interessante. Quanto mais massa muscular você tem no seu corpo, mais tecido ativo, ou seja, mais calorias você vai gastar em repouso. Eu vou te falar um segredo aqui, tá?
Se você tem massa muscular no seu corpo, perceba, dormindo, você vai gastar, em média, de meio quilo até 1 quilo. Dormindo. Porque durante o sono, se o seu corpo tem muito músculo, para manter esse músculo é caro para ele. Ele tem que gastar mais energia. Ele vai gastar energia da onde? Da gordura. É claro que é da gordura. E aí o seu corpo parece que você vai se manter uma pessoa magra, só que com um estilo de vida, ou seja, com massa muscular mais acentuada. O que é acentuação? Elevada. Uma massa muscular mais elevada. Tudo bem? Então perceba, a massa muscular no seu corpo é o carro-chefe. Tem que ser o carro-chefe. Tudo bem para que você tenha a questão de você ter mais massa muscular e acelerar o seu metabolismo. Estamos chegando aqui ao final da aula, tá? E do fundo do meu coração, espero que você tenha tirado muito valor daqui, tá? Você tenha entendido que o treino de força, seja ele feito com elástico, seja ele feito com os mini bands, que são os elásticos menorzinhos, seja ele feito com o peso do seu corpo, seja feito na academia do seu prédio, seja feito ele na academia de rede, essas academias grandes de rede. O que você tem que focar é no treino de força. O carro-chefe tem que ser o treino de força. Você vai jogar o treino aeróbico fora? Não, negativo. Você tem que colocar ele no caminho certo. Hoje você aprendeu aqui com a frequência, a intensidade e o volume de treino são importantíssimos também, para que você tenha exatamente o estímulo adaptativo que você quer. Você tem que estimular para o seu corpo, construir músculo, ficar com o braço, peitoral definido, abdômen, você que é mulher, glúteos, coxa, você tem que colocar força. A sua autonomia e a sua visão sobre o seu corpo tem que mudar a partir de hoje. Você tem que colocar, caramba, eu entendi que eu tenho que fazer treino de força e não foi baseado no machismo, meu jovem. Eu trouxe ciência para você aqui. Espero que você tenha pegado muito conteúdo aqui de forma gratuita, de forma tranquila, para que você tenha, assim, o melhor estudo hoje, o que tem de melhor no mercado e esteja organizado para você. Espero muito que você tenha gostado de coração mesmo. Olha que interessante. A gente está indo para o final, tá? E eu quero agradecer muito a sua participação aqui, de verdade. A gente terminou a nossa aula e muito obrigado por acompanhar, de coração mesmo. Espero que você tenha gostado da aula, espero que eu tenha sido... Trago exemplos aqui para você entender, tá? Que a gordura, por exemplo, ela toma mais espaço do que o músculo. Você consegue entender que a gordura toma mais espaço? Por exemplo, 1 quilo de gordura, digamos que seja isso aqui, 1 quilo de gordura. 1 quilo de músculo é isso aqui. Então, a gordura ela vai ocupar mais espaço no seu corpo. Só que, de alguma forma, a gordura para o seu corpo não é algo bom, é algo ruim, que pode gerar vários tipos de doenças lá na frente para você. A ciência, ela nos traz, desde sempre, já muitas evidências de como você organizar a sequência dos treinamentos, de como você colocar cada pecinha no seu lugar, para que você tenha um corpo que te represente, um corpo definido, um corpo que você fala, cara, eu tenho orgulho do meu corpo. E que eu quis te passar aqui, uma forma prática, simples, e também um pouco de alegria, para a gente dar um pouco de risada. Você entenda que sem músculo a gente não vive. Sem músculo, se o leão não tiver músculo, se ele não correr atrás, ele atrofia. Então, tudo que você não estimula, de alguma forma, vai atrofiar. Eu quero que você entenda e traga consciência hoje para você que o músculo é o órgão da vida, é o órgão da longevidade. Quando você chegar lá na frente com seus 60, 70, 80, 100 anos, eu quero que você que você olhe para essa aula, que você lembre dela e fale assim, caramba, Leandro, fez total sentido. Fica aqui o meu agradecimento para você. Se fez sentido, compartilha com mais pessoas, para a gente colocar esse conteúdo para mais e mais pessoas. E que você tenha um ótimo dia, um excelente dia aí, porque a gente vai se encontrando decorrente aos dias passando aí. Beleza? Forte abraço. Ficamos por aqui e espero que tenha tirado proveito daqui. Valeu!